E aí, galera assustada, Senhora Morte vem trazendo um tema cercado de muitos mistérios no interior da Amazônia. Hoje eu falo para vocês sobre o Coronel Fawcett e a misteriosa cidade perdida Z. Percy Fawcett nasceu na pequena cidade de Torquay, em Devon, na região conhecida como Riviera Inglesa, às margens do Canal da Mancha. Filho de família rica, seu pai, o capitão Edward Fawcett, era membro da Real Sociedade Geográfica. Mas apesar do alto cargo, o capitão Edward era um estróina e gastou toda a fortuna da família com mulheres e bebidas, morrendo cedo, aos 45 anos, e deixando a família com poucos recursos. Percy, então, recorreu à Sociedade Geográfica, onde fez cursos de navegação e arqueologia. Mas foi no exército que ele construiu sua carreira. Nomeado pela Real Artilharia Inglesa oficial, durante a Primeira Guerra, Fawcett trabalhou como espião em Marrocos. Amigo particular dos escritores Arthur Conan Doyle e Henry Hyder, ganhou de presente deste último uma estatueta de balsato negro com estranhas inscrições gravadas, e lhe disse ser originária de uma cidade perdida no Brasil. Ela tinha cerca de 25 centímetros de altura e trazia no peito uma placa contendo as 22 letras do alfabeto sagrado, dos quais se originaram todos os demais. E no tornozelo, uma referência ao homem de ouro da cidade de Ibês, no Roncador. Desse dia em diante, Fawcett, que sempre fora um pesquisador cheio de determinação, decidiu por conta própria encontrar a tal cidade perdida que ele batizou de Cidade Perdida Z. Ele estava convencido de que no centro da América do Sul, na região amazônica, se encontrava o segredo do mais antigo templo mencionado nas mais arcaicas tradições iniciáticas da Terra, o Templo Sagrado de Ibês, e que nesta região do Brasil descobriria as pistas necessárias para encontrar este mundo de lendas e sonhos. Em sua busca, penetrou fundo na selva amazônica, desde os Andes até a região do Mato Grosso, e acreditava que essa era a mais provável localização da misteriosa cidade, já que ele havia encontrado com um nativo na Amazônia que lhe teria dito que conhecia um estranho local que possuía templos magníficos e cujas casas eram iluminadas por estrelas que jamais se apagavam. Motivado pela descoberta recente da cidade de Machu Picchu no início do século, Fawcett dizia que a cidade que procurava era mais antiga que as ruínas peruanas e acreditava existir um grande elo de ligação entre a misteriosa cidade Z e a Atlântida, chegando a escrever, abre aspas, estou convencido de que lá embaixo, no coração do continente, jaz escondido os maiores tesouros do passado, conservados no mundo de hoje. O enigma da antiga Sul-América e talvez do mundo pré-histórico poderá ser resolvido somente quando essas antigas cidades forem descobertas e escavadas cientificamente. Essas cidades existem, estou certo. Fecha aspas. Fawcett estava certo de que a cidade Z que procurava se encontrava próxima à Serra do Roncador, entre os rios Xingu e Araguaia, no interior do Mato Grosso. Ele já havia escrito em seu diário a respeito de misteriosas ruínas encontradas em suas andanças pelas selvas brasileiras. Abre aspas, não duvido um só instante dessas velhas cidades, pois eu mesmo vi. As ruínas parecem ser de um posto adiantado de uma das grandes cidades, e acredito que se forem feitas novas expedições com um estudo mais aprofundado,
iremos descobrir muito mais. Fecha aspas. Viajei por lugares ainda não explorados. Os índios têm me falado de construções antigas e mais coisas estranhas existem nesses locais. Baseado nisso, ele decidiu, junto com seu filho Jack e seu amigo o fotógrafo Holly Raymond, partir nessa aventura. Durante muitos anos, Fawcett procurou pela misteriosa cidade Atlante nas selvas brasileiras, até que em 25 de maio de 1925, escreveu uma última carta à sua esposa, dizendo encontrar-se no campo do Cavalo Morto e que estava próximo de uma cachoeira, de onde se determinava o rumo para o seu objetivo final. Na carta dizia para sua mulher, Nina, que de agora em diante nada poderia dar errado em seu empreendimento e que a cidade que procurava estava mais perto do que imaginara. Desta data em diante, nunca mais se teve notícia do coronel Fawcett e de seus companheiros, e até hoje seu desaparecimento continua sendo um mistério. Mas o que aconteceu ao coronel Fawcett? Essa pergunta, que vem sendo feita desde 1925 até hoje, não teve resposta. A pequena equipe comandada pelo coronel embrenhou-se na selva em busca de uma mítica cidade perdida que jamais chegou a ser encontrada. Desde então, as expedições de resgate de Fawcett e depois de busca de seus restos mortais se sucederam. A primeira foi organizada em 1928 pelo comandante George Deoy, sem sucesso. O caso do desaparecimento de Fawcett nas selvas do Mato Grosso despertou a curiosidade de muitos para tentar descobrir o que teria acontecido. Foram inúmeras as tentativas de explicar seu sumiço, e até mesmo uma ossada lhe foi atribuída, dizendo-se que ele fora assassinado pelos índios, porém nada ficou provado. Em 1947, ocorreu um outro fato relacionado aos mistérios da Amazônia, que também passou a fazer parte das lendas das cidades perdidas. O professor Hill MacArthur, ao tomar conhecimento das viagens de Fawcett, ficou entusiasmado e viajou desde a Nova Zelândia até o Brasil, instalando-se no Rio de Janeiro, onde passou a pesquisar os documentos de Fawcett e sua expedição, além do manuscrito 512, um documento datado de 1753, onde descreve o encontro de um grupo de bandeirantes com as ruínas de uma cidade perdida e desconhecida até então no interior da Bahia, escondida atrás de uma gigantesca montanha de cristal. Depois de algum tempo, o professor viajou para um lugarejo chamado Peixoto, no Mato Grosso, onde conheceu o reverendo Jonathan Wells, que já estava naquela região há muitos anos. Sob a alegação de que a selva tropical era cheia de perigos, animais e índios hostis, o reverendo tentou dissuadir o professor, que insistia em seguir na busca da cidade perdida. Então, ao perceber que não iria fazê-lo mudar de ideia, Wells acabou oferecendo-lhe 7 pombos-correio para que ele enviasse notícias, vendo-o partir em uma canoa rio acima para nunca mais ser visto. Algumas semanas depois, o reverendo recebeu um dos pombos-correio com uma carta dizendo que ele havia sofrido um acidente, mas que tinha sido salvo por uma tribo de índios que estavam cuidando dele. O padre logo viu que aquela era a 3ª carta e que as 2 primeiras não haviam chegado até ele. Muito tempo depois, a 4ª carta foi recebida, e nela o professor dizia que estava sozinho no meio da floresta e que deveria escalar os picos de uma montanha onde se encontrava e que certamente iria logo chegar à cidade do coronel Fawcett. Dizia que caso fracassasse, teria valido a pena. Passado algum tempo, chegou mais uma carta através do 7º pombo. As 2 anteriores nunca chegaram ao seu destino, e nesta última dizia que, apesar de sentir que iria morrer, estava feliz e esperava que os pombos-correios chegassem com as mensagens e o mapa,
para que logo o mundo soubesse a localização dessa cidade de ouro, e a descreve como sendo absolutamente inacreditável e maravilhosa, com uma imensa pirâmide de ouro e estranhos templos. Diz ainda ao reverendo que com a ajuda de Deus ele conseguirá liderar uma equipe de arqueólogos para que venham até ela, que é a mais linda de todas as cidades desde o início dos tempos, e para que seus tesouros possam ser preservados por muitas e muitas gerações. Ele fala ainda: minha obra está terminada e morro feliz, sabendo que minha crença em Fawcett e sua cidade perdida não foi em vão. Apesar do reverendo ter tentado organizar uma expedição para localizar a cidade de ouro, ele não obteve sucesso, pois todos pensavam que o professor McCartney havia enlouquecido e que a descoberta da cidade de ouro não passava de delírios. Porém, mais misterioso do que a existência da cidade Z e o desaparecimento de Fawcett foi o sumiço do mapa que trazia a localização da cidade abandonada nas selvas do Mato Grosso, que desapareceu juntamente com a possibilidade de encontrá-la, fazendo com que sua condição mitológica se tornasse ainda mais forte. Talvez por força do destino ou de uma outra força invisível qualquer, a tão procurada cidade Z nunca foi encontrada e, pelo visto, permanecerá ainda por muito tempo oculta, pois, levando-se em conta a ganância dos homens, o dia em que seus segredos e tesouros forem revelados, essa descoberta provavelmente irá gerar guerras e disputas, e talvez esse seja o motivo pelo qual nossos irmãos maiores a deixam resguardada da sanha destruidora dos humanos.